Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Viviane Vergueiro, que é formada em Economia pela Unicamp, possui mestrado em Cultura e Sociedade pela UFBA e atualmente realiza seu doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos, também na mesma universidade. Nossa conversa foi sobre seu livro, Sou Travestis, estudando a cisgeneridade como uma possibilidade decolonial, publicado pela Padê Editorial. Em uma escrita fluida que mistura relatos autoetnográficos com denso diálogo teórico, Viviane nos oferece de forma pioneira uma analítica da cisgeneridade, destrinchando como essa norma social opera em nossa sociedade. Seu trabalho contribui para uma virada nos estudos de gênero e sexualidade, no sentido de possibilitar uma análise mais simétrica das múltiplas possibilidades de gêneros ao nomear e retirar do lugar de neutralidade e naturalidade esses outros antes não nomeados. Fique agora com a nossa conversa. Eu sou Viviane Vergueiro, tenho 34 anos, geminiana, sou pesquisadora, né, do Núcleo de Estudos e Extensão em Cultura e Sexualidade, que é o NUCUS, da Federal da Bahia, e atualmente estou trabalhando como especialista na produção de dados e informações econômicas e sociais no estado da Bahia. Tenho trabalhado principalmente relacionado a questões trans, em diferentes âmbitos, mas particularmente na saúde, né, no tema de despatologização nos últimos tempos, e tentando atuar como ativista e contribuir aí, né, para os movimentos sociais, para pessoas trans, pensando dentro da academia, etc. Obrigado, Vivi, é um prazer te ter aqui. Vivi, então, conta pra gente um pouquinho como que surge esse livro que você está lançando agora pela editora Padê. Sim, bom, esse livro se chama, né, Sou Travestis, estudando a cisgeneridade como possibilidade decolonial. Surgiu, né, a partir eminentemente da dissertação de mestrado que eu fiz entre 2013 e 2015, que foi centrado nesse conceito, né, de cisgeneridade, e procura, né, esse livrinho é basicamente uma tentativa de síntese de uma, não só do conceito de cisgeneridade da dissertação, mas também um pouco dessa metodologia autoetnográfica e uma reflexão sobre a potência dela, né, pra gente poder pensar o que são as escritas de pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, o que é a ausência dessas narrativas, não só de forma autoetnográfica, não só de forma autobiográfica, mas como produtora de conhecimento de diferentes áreas, como que isso dialoga com colonialidades, né? Como que isso dialoga com exclusões sistêmicas, institucionais dessas populações, não só na universidade, mas para além dela, né? No sistema educacional como um todo, e como que podemos imaginar ou tentar produzir conhecimentos, saberes a partir de lugares que não necessariamente são, digamos assim, legitimados por muitas instituições, por muitas pessoas. Acho que explorar, né, por exemplo, esse lugar de vergonha, de culpa, né, que muitas narrativas LGBT carregam, é um lugar também de afeto, de uma construção de afeto, de uma construção de comunidade. Isso não é suficiente, mas eu acho que é parte também de como que a gente constrói um repertório, um imaginário que seja minimamente comum para a gente se perceber no mundo enquanto classe, né? Para a gente usar esse, né? É um termo que engloba a gente em torno de lutas sociais, em termos de lutas culturais, etc. Acho que essas escrevivências, né? Como a chamada da Padê, onde meu livro foi publicado, se insere, é justamente nesse sentido, né? De reconhecer essa invisibilidade e a gente conseguir imaginar cosmovisões, imaginar produções de conhecimentos que não necessariamente estão dentro daquilo que se espera, né, na colonialidade do saber, do que sejam essas narrativas e trajetórias. Narrativas de pessoas trans estão na literatura há muito tempo, mas elas estão de uma forma circunscrita, de uma forma limitada, de uma forma muitas vezes limitada pela patologização, pela forma de produção de saber, do saber clínico médico, né? Então acho que é um pouco essa tentativa, esse livro, a gente conseguir incentivar, incitar outras escritas de pessoas trans, travestis, não binárias e de outras identidades de gênero não ocidentais. E esse livro também ele surge do seu trabalho de pesquisa no mestrado, correto? Exato, sim.
Sim, sem dúvidas. Uhum. E onde você fez uma contribuição muito original, pelo menos para a produção acadêmica no Brasil, de desenvolver com uma densidade teórica melhor o conceito de cisgeneridade, né? Eu acho que esse é um conceito que, apesar de ter circulado bastante, talvez algumas das nossas ouvintes não esteja tão familiarizado. Você podia explicar um pouquinho como que esse conceito surge, como é que você desenvolve ele nesse seu trabalho? O conceito de cisgeneridade tem uma ligação muito próxima, assim, né, dentro desse campo, né, de sexualidades, identidades de gênero, com o conceito de heterossexualidade, e aí, pra gente fazer, né, um outro, entre aspas, paralelo, né, com a branquitude no campo das relações étnico-raciais. Bom, o conceito de cisgeneridade, ele tem uma função, assim, né, que me parece importante do ponto de vista crítico, que é de que nós, enquanto pessoas trans, travestis, não binárias, possamos lançar um olhar de volta para a sociedade dita normal ou de bem e dizer, olha, vocês também têm identidade de gênero, é uma identidade que é formada de maneira complexa, não é simples, o que, né, quer dizer, não há simplesmente uma fronteira tão cristalina entre as identidades de gênero cis e trans, tem complexidades em ambas, mas que a identidade de gênero cisgênera foi e é naturalizada em muitos sentidos, né? Criando essa ideia de anormalidade, de excentricidade, de exótico em relação às identidades trans, travestis e não binárias. E a forma como você vai desenvolvendo analiticamente esse conceito, você pega e define pra gente 3 traços de cisgeneridade. Conta pra gente quais são eles e como que você desenvolveu um pouco isso. Pois não, Ti. Bom, os 3 elementos, os traços, né, que eu utilizei foram as ideias, né, de pré-discursividade, de binariedade e de permanência. O primeiro deles, pré-discursividade, tem relação direta, né, com a problematização que a Judith Butler traz no Problemas de Gênero, que é fundamentalmente a ideia de que não há um corpo anterior ou fora da cultura. Ou seja, mesmo a ideia de sexo biológico, né, quando a gente trabalha com ela não faz referência a um corpo fora de uma interpretação social, sociocultural sobre aquele corpo. Ou seja, no trajeto histórico a gente tem várias formas de perceber e interpretar o que são os corpos humanos. A gente poderia elocubrar aqui, né, pensar como a emergência da ciência ocidental, ela coloca uma forma de interpretação específica, localizada historicamente, e não simplesmente essa ciência colocada como uma aferição objetiva e neutra desses corpos, e uma definição meramente neutra e científica do que é o sexo masculino e o sexo feminino. Aí passando para a ideia de binariedade, a colocação dessa binariedade como a própria maneira da gente entender os corpos humanos, as pessoas ao nosso redor, é um elemento que é naturalizado na cisgeneridade. Ou seja, né, tanto a percepção de que as pessoas já nascem meninos ou meninas, e só essas 2 possibilidades, e o fato de termos só 2 opções para perceber esses corpos, são esses 2 elementos da cisgeneridade que eu pretendi trazer, né? E a ideia de permanência é o terceiro elemento, que fundamentalmente é a ideia de que a gente pressupõe que as identidades de gênero, em algum grau, em um grau bem significativo, elas são permanentes ou muito inelásticas, por assim dizer, né? Elas não variam, né? Supostamente não variariam muito durante as nossas trajetórias de vida. Muitas experiências trans, travestis, mostram que isso não é exatamente verdade. Muitas sociedades, né, muitas culturas que, por exemplo, né, não têm somente 2 termos para pensar gênero em seus contextos, suas cosmovisões, elas mostram o limite dessa concepção binária. E, enfim, né, a localização na ciência ocidental do dimorfismo sexual, por exemplo, é também uma outra maneira da gente perceber, olha, nem sempre foi assim, e nem mesmo na tradição ocidental nem sempre foi assim. Então, a cisgeneridade, assim, ela acaba sendo, de alguma forma, né, uma ficção. Ela se torna ficção quando ela é naturalizada como a única forma de vivenciar as identidades de gênero vistas como normais. Eu acho que vai por aí o caminho desse conceito, né? Pensar como
Esses 3 traços de cisgeneridade, eles vão compor o que a gente chama de cisnormatividade. Não é simplesmente caracterizar que, para muitas pessoas a ideia de prediscursividade, de binariedade, de permanência é algo tranquilo na trajetória e autopercepção delas. Agora, a grande questão é, quando isso se torna normativo, isso impede, isso precariza, isso vulnerabiliza muitas trajetórias e muitas pessoas, né? Especialmente nas intersecções com outras questões, né? E outros marcadores sociais. Não, eu concordo muito com você. Eu fui lendo um pouco o seu trabalho e o trabalho do Bruno Barbosa também, que eu comecei a conectar um pouco melhor e perceber como que essa dinâmica, na verdade, de produção desses saberes sobre o sexo, sobre os corpos, né, que acaba produzindo um pouco essa cisnormatividade, essa cisgeneridade, né? É como que isso está ligado completamente num processo colonial, tanto numa dinâmica colonial mais clássica, mas dentro de uma dinâmica de colonialidade do saber e do poder também, né? São saberes que, de alguma forma, são produzidos principalmente ali na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, e que vão, querendo ou não, moldar completamente a forma como o mundo inteiro compreende sexo e gênero, e como nós acabamos nos identificando, né? O Bruno trabalha um pouco com essa ideia de transglobalização, né? Mostrando como cada vez mais, né, algumas identidades de gênero culturalmente específicas vão sendo apagadas em nome de um processo de adoção dessa noção de transgênero, né, de transexual também. O que não é para também deslegitimar as pessoas que se identificam, né, e constroem sua vida e sua identidade em torno de uma identidade de transexual, mas marcar isso especificamente culturalmente, né, e lembrar que existem outras possibilidades, né, outras possibilidades que passam por saberes outros, por culturas outras, né? Eu acho isso muito... Total, Ti. A tese do Bruno, imaginando trans, né? Que eu acho que foi bem bacana passar por ela também. Essa questão, essa relação da globalização, né? Do processo, sei lá, colonialidade diz explicitamente sobre o presente, né? Só que talvez globalização, às vezes, também deu um tom mais contemporâneo para o que a gente está pensando, né? Inclusive para pensar como que os limites do acesso aos direitos, entre aspas, trans, né? Como que às vezes, como você bem colocou, assim, né? Como que às vezes algumas comunidades que não se encaixam necessariamente nesse termo trans, mas são gênero dissidentes, mas como que para acessar institucionalmente alguns direitos você acaba, né, se moldando a esse projeto global trans, por assim dizer, né, ou você se torna inteligível institucionalmente a partir do transgender, né, a partir do trans e tal, mas fora disso já encontra certos limites. No caso brasileiro, eu acho que tem essa questão explícita das travestis e como que foi limitado de início, e até hoje de alguma forma né, a questão da identidade travesti, e mais do que isso, né, das intersecções em torno do que se concebe no imaginário do que é a travesti, e os limites para acessar o dito processo transexualizador no SUS, né, os serviços trans específicos, por assim dizer, né, você ser trabalhadora sexual, você ter dinâmicas que não são tão binárias da pessoa transexual de verdade, por exemplo, né, já te situam um pouco fora do conceito do imaginário desses serviços em torno de quem que é o sujeito a quem se destinam, né, o serviço. É bem interessante isso mesmo. Não, total, assim, isso fica muito claro no meu trabalho. Eu não era pra falar sobre o meu trabalho, mas acho que nossos trabalhos se cruzam muito, né, mas quando eu fui fazer, e num trabalho também que eu estou desenvolvendo com o Bruno, né, especificamente, no meu trabalho, quando eu fui fazer o que eu chamo de uma genealogia do dispositivo trans, que não deixa de ser também uma genealogia da cisgeneridade, né? E eu tento ver um pouco mais específico para o Brasil, como que isso vai se dar, né? A gente vê que como o Brasil se conecta a essa história global de produção de saberes sobre transexualidade, e que isso tá totalmente ligado também com esse processo de disputa por direitos. A gente se conecta quando? No caso Farina, no caso do médico, né, o cirurgião plástico Roberto Farina, que foi um dos pioneiros na realização de cirurgias de transgenitalização no Brasil, e ele sofreu um processo criminal, né, por ter feito a cirurgia na Valdirene, né, uma mulher trans na época. E aí, não sei se você sabe, é muito curioso, né, mas a forma como ele buscou a defesa foi acionar toda essa literatura médica gringa
e inclusive conseguir pareceres e cartas desses apoiadores. O John Money foi uma das pessoas que enviou carta, né, para esse processo, falando justamente, olha, eu não sou um criminoso, eu não cometi aqui uma lesão corporal, porque eu estou agindo segundo a melhor prática médica. Essas pessoas são doentes, as terapias, né, não resolvem, não curam ou não deixam de ser transexuais, se submeter à psicoterapia. A única forma de apaziguar o sofrimento dessas pessoas é a cirurgia. Então eu tô seguindo a indicação médica e veja bem, então, como é que o acesso aí ao direito inicial de cirurgia começou a vir, né, de uma forma muito precária, que hoje, inclusive, a gente vê isso com olhos bem esquisitos, né, mas por essa associação com a patologização e com essa produção e com a produção dessa identidade transexual, né, que isso depois vai resultar no processo transexualizador e na exclusão das travestis no início, né, que só depois elas, após muita reivindicação política delas, elas conseguem reformular o processo transexualizador para deixarem de ser excluídas. Sim, mas aí acho que é interessante, né? Acho que duas coisas assim em cima do que você falou, que eu fiquei curiosa também, né? No caso do Farina, que foi mais recente isso, não estava ligada, né? De como que chegaram no caso do Farina, né? Que foi a partir do momento que a Valdirene buscou a retificação do nome, que souberam do caso dela, né? Que é interessante porque as questões trans são uma articulação interdisciplinar muito interessante, né? Entre saúde e direito, particularmente, né? Mas, enfim, não só, mas tem essa questão do reconhecimento legal de gênero contraposto, né, a colonialidade específica do biopoder, da medicina, né? E nesse outro sentido que você falou também, fiquei pensando em algumas manutenções, assim, né? Essa própria ideia de que pessoas trans se definem pelo ódio ao próprio corpo, ou pela rejeição ao próprio corpo, que, embora, né, a gente tenha ampliado a partir do movimento social, a partir das resistências, mas ampliado essa percepção entre outras coisas, do processo transexualizador, mas como que tem uma certa manutenção de uma narrativa, né, por exemplo, da ojeriza ao próprio corpo como um critério de alguma legitimidade da identidade trans. Ou, sei lá, da pressuposição em algum grau, né, apesar disso ser contra a portaria, mas de que a pessoa trans vai estar querendo se aproximar do sujeito cis o máximo que possa, né, ou seja, da própria negociação de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, já pressupor que, né, você quer se aproximar do sujeito cis. A construção de uma neovagina, a construção de determinada genitália já é pressuposta como querendo se aproximar do sujeito cisgênero, né? Acho que são elementos da cisnormatividade que permitem a gente também manter uma postura crítica, né? E não uma postura crítica em relação tanto ao pragmatismo do acesso, mas por outro lado também poder notar algumas manutenções das relações de poder desiguais, né? Não, total. Há uma permanência desse discurso do ódio ao corpo, né, desde o início, né, foi um dos primeiros critérios diagnósticos, né, da literatura para falar de transexualidade e curiosamente, você sabe que nesse processo do Farina, na primeira instância ele foi condenado, em segunda só que ele conseguiu absolvição, e você sabe que foi justamente esse aspecto que pegou, quer dizer, não foi justamente esse aspecto, mas foi esse um dos grandes aspectos que fez com que o juiz não classificasse Valdirene como uma pessoa transexual. E por ele não classificá-la como uma pessoa transexual, a cirurgia não era recomendada e então Farina teria cometido um crime. O juiz fala, olha, um dos critérios pra gente saber quem é transexual de verdade é justamente o ódio ao próprio corpo, as tentativas de mutilação e de suicídio. Não existem provas no auto mostrando que a Valdirene tentou se mutilar ou se suicidar. Apenas meras especulações. Então eu não posso acreditar que ela seja realmente transexual. Olha o nível, assim, que bizarrice. Isso um juízo, um processo criminal. Tudo bem, na década de 70, mas mesmo assim... Aí a gente vai, sei lá, se a gente pega os processos aí de alteração de nome, né, via alteração judicial, as audiências, né, são esse tipo de dispositivo que aparece mesmo, né, até em níveis mais caricatos, assim, por assim dizer, né, tipo, não ser hétero, né, na pessoa não ser heterossexual, já o homem trans que engravidou no momento, né, anterior à retificação de documentos, né, ter a sua legitimidade questionada também.
E são essas, eu acho que são essas narrativas que né, meu livro, entre outras produções, gostaria de incentivar, né, enquanto produção teórica, não só como narrativa de vida, sabe? E não que a narrativa de vida não tenha o seu lugar, mas nesse lugar específico, né, da crítica, de, olha, não é só sobre a existência ou não da nossa narrativa, mas é as condições sobre as quais e aonde se direciona a crítica relacionada a essas narrativas, né? Eu vejo, sei lá, me parece que às vezes é aquela coisa, né, de psicólogo, né, e tal, de tipo, às vezes você fica focando na pessoa que traz o problema, mas você deixa de examinar com mais cuidado o entorno social violento dela e, tipo, passa desapercebido. Então, pensar a cisgeneridade é explicitar, olha, né, o bizarro nesse caso é o juiz que tem uma interpretação dessa, né? A ideologia de gênero, né, tá nesses mais de 500 anos aí de a sociedade ocidental europeia, né, esse mundo minoritário, olhar para o mundo como um todo e querer dizer quem é homem, quem é mulher, e quem pode ser homem, quem pode ser mulher, e quem vai ocupar algum lugar digno nessa divisão internacional do trabalho, por assim dizer, né? Esse processo de rotulação do mundo, catalogação do mundo, inclusive para as identidades de gênero, né? Precisa ser compreendido, ao meu ver, nessa localização da economia política global. E acho que isso é uma maturidade que nós, enquanto comunidade trans, travesti, né? Se a gente tivesse restringida a colonialidade do saber sobre nós, a gente não vai chegar nisso. Sei lá, acho que aprender com, por exemplo, as percepções do Bruno Barbosa, por exemplo, né? Vai muito nesse sentido, né? Da gente poder, enquanto comunidade trans, trazer questões de classe, questões de raça e etnia, né? Ver o afrotransfeminismo, né? De Maria Clara Araújo, entre outras pessoas, pensando isso. Nossa existência na política pública, não só agora, mas de muito tempo, né? Kátia Tapete e outras tantas, né? Acho que aí, voltando pro livro, né, esse final, assim, né, é uma tentativa de uma aproximação afetiva, né, de como que pra mim, por exemplo, fazer uma revisão de literatura é um lugar de muito menos interesse, talvez muito mais violência potencial, do que eu voltar meus olhos, meu corpo, minha afetividade pra ter amigas trans, tá trocando uma ideia, tá compartilhando conhecimento, tá fortalecendo economias, né? Pensando estratégias também, né? Tava até ouvindo o Lucas agora, né? No podcast dele, e, tipo, pensar pragmaticamente, mas sem deixar a criticidade de lado sobre o que tá nesse sistema e o que isso significa no tempo de hoje, dessa visibilidade trans aumentada e tal, que não foi acompanhada de uma transformação sociocultural nossa na mesma proporção. Não vou falar que não melhorou, né? Mas não foi na mesma proporção. E agora a gente tá num tempo em que me parece que as questões trans se colocam como um bode expiatório muito interessante para a direita. Não só aqui no Brasil, né, mas em nível continental. Aí só para compartilhar um outro campo de estudo sobre essa interseção, né, entre saúde sexual e reprodutiva, direitos LGBT, direitos trans, o sistema educacional, ideologia de gênero, como que esses elementos estão sendo mobilizados pela direita, não só para botar para fuder, né, nos direitos de algumas pessoas, né, específicos assim, mas para viabilizar o neoliberalismo desenfreado mesmo, com o povo votando contra porque não quer essa viadagem toda aí sendo tão visível, na real, né? Mas muitos trabalhadores, ao mesmo tempo, pelo mesmo governo, sendo precarizados. Acho que isso tem sido muito instigante, assim, e frustrante também, né? Porque se vê nessa posição, né? Enquanto pessoa trans, né? Enquanto pessoa LGBT, enfim, de notar o quanto o mundo nos odeia e é capaz até de votar contra si próprio pra botar pra fuder em cima da população LGBT, ou pra que não se metam com os filhos deles, né? Eu tava, né, só reverberando algumas coisas também de um relatório, Direitos em Risco, não sei se você viu, foi publicado pela AWID, né? Aquela associação feminista, Derechos en Riesgo, né? No espanhol. Tá mostrando essa secularização e esse financiamento pesado de organizações religiosas, né? Tanto islâmicas quanto cristãs, a todo esse campo de ideologia de gênero, né? De que não pode ter isso nas escolas, né? Educação sexual nas escolas, etc. A existência de pessoas trans, travestis que nunca foi lá essas coisas, né?
Continua mais numa fronteira bem complicada. Pra gente voltar um pouco pro seu livro aqui, primeiro deixa eu pistolar um pouquinho também. Eu tava tentando não focar nessas tretas, mas assim, é muita bad, né, na real. Sim. Depois eu edito isso, eu corto, né? Mas assim, me incomoda muito, quer dizer, não sei se vou editar, mas me incomoda muito que, assim, tudo bem, assim, existe uma questão específica, assim, que como claramente pra mim, a transexualidade e as políticas trans são utilizadas estrategicamente por essas pessoas, por esse discurso conservador, como nenhuma outra das identidades LGBTs ou até mesmo das mulheres cis é utilizado, né, assim, a demonização é muito clara em relação a vocês, né, assim, quando Damares fala ali, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? Claro que isso diz também aliás, ela vira e explica pra gente. Ela mesma assume, vira depois na entrevista e fala, gente, isso era uma metáfora. Claro que a gente sabia que era uma metáfora. Aliás, nós estávamos preocupados justamente por causa disso, amiga, né? Assim, quem que não entendeu que não era uma metáfora, né? E metáforas são preocupantes justamente, e são interessantes, pelo menos pra nós acadêmicos, justamente por isso, porque elas condensam uma série de sentidos e de significados sociais. São representações culturais, as metáforas, que dizem muito do nosso caldo de referências. E o que ela tá querendo dizer ali é a cisgeneridade, a heteronormatividade na veia. Sim, institucionalmente legitimados, né? Exato. Ela tá dizendo ali claramente, assim, essa metáfora diz exatamente o que você traduz conceitualmente. Olha, separamos a humanidade em duas categorias, dois tipos de corpos, que logo devem ter dois tipos de padrões de comportamento, que devem ser assim e ponto, acabou, né? Assim, a cor realmente não importa, né? Mas o que importa é o que ela tá trazendo junto com isso, né? E ela deixou isso bem claro. Busca institucionalizar isso dentro das políticas públicas, né? Sim, concordo, total. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, até como consequência, né, de estar lendo esses relatórios sobre a pervasividade, né, dessas distorções sobre ideologia de gênero, né, pelo continente todo, por vários lugares do mundo, foi a resposta pós, né, como você mencionou, né, depois ela falando, não, mas não é sobre, né, pode vestir o que quiser, mas não tem que ter ideologia de gênero na escola. Eu acho que essa resposta, e mais do que isso, né, a capacidade recente que a gente pelo menos observa mais recentemente, né, dessa desinformação via redes sociais, que eu acho interessante a gente perceber o que a resposta delas significa nesse sentido, né, e aí isso fala para nossas estratégias também, né, a gente focar em rosa e azul agora, permite que a direita simplesmente fale, olha, vocês não entenderam nada e olha, tem um vídeo aqui dela falando que não é sobre isso, que eu acho, né, que demanda de nós uma resposta mais sofisticada, uma resposta mais efetiva, né, no sentido de a gente esmirilhar, né, de chavar, né, o que quer dizer ideologia de gênero, no real. O que quer dizer essa ideologia de gênero, né? E o que quer dizer quanto projeto político. E o que essa retórica da confusão na infância e tudo mais. Que aí eu acho que entra a questão, né, que você levantou, né? LGB e a questão T sendo talvez mais explicitamente colocada. Que é um pouco a ansiedade cis heterossexual reprodutiva, né? O que vai ser com o meu filho? E tipo, hoje em dia eu acredito que seja mais manuseável, né? Para a sociedade cis heteronormativa, uma dissidência de sexualidade. De sexualidade e orientação sexual, né? O boy, que veste azul e tal, ele pode até ser gay, mas ele tem que ser um gay sem expressão pintosa e que, obviamente, né, não chegue ao cúmulo de ser tão viado que é uma mulher trans, uma travesti, que não gosta tanto de homem, né, que não vira travesti. Enfim, essas distorções, né? Mas eu acho que é um pouco nessa linha da respeitabilidade, né, que o dos queer, entre outros campos, tanto criticam, assim, né? Você tem uma linha da inclusão cidadã na nação, da cidadã de bem. E aí vai ter as linhas de fronteira, né? A linha LGBT de fronteira é a linha LGBT respeitável de classe média e branca. Não é à toa que, né, até partidos como democratas têm, né, seus campos LGBT e tal. LGBT, enfim. Acho que é isso, né? Se a gente não desse um nível
um detalhe do que esses projetos representam, é onde a gente pode acabar dando a mão para uns fascistas que calham de simplesmente compartilhar a orientação sexual e identidade de gênero dissidente nossa, mas que estão compactuando com outros projetos. E acho que essa é um pouco a relevância, né, da gente manter a criticidade, né? Não é uma aliança pela aliança, não é que, sei lá, que uma travesti branca de classe média escrever um livro significa que qualquer travesti hoje em dia possa publicar um livro, né? A gente conseguir notar essas multiplicidades em torno disso. O limite disso também. O que quer dizer hoje em dia, né? Que, sei lá, essas mentiras estão rodando tanto e a gente ficar criticando rosa e azul. Não se trata disso, né? Tá sendo uma foice muito doida em direitos, sei lá, até outros direitos mais consolidados aí da rapaziada, né? Da galera. E aí, sei lá, essa legitimação da violência política também, né? Que a gente viu na pós-eleição, né? Pós-primeiro e segundo turno e tal. Nesse campo, né, que a gente tem falado, né? De como que o ódio está muito presente em relação às pessoas trans, em relação às infâncias e adolescências trans, especialmente o que é não binário, né? O que não é tão classificável nas doenças, na patologização, que isso pode significar em violências paralegais, né? E aí é onde a gente, enfim, né? Estamos desarmada, né? Pra usar o termo. Pra gente voltar um pouquinho pro seu livro agora, eu tenho a impressão, né, que você faz uma virada conceitual pra ir superando um pouco, não necessariamente abandonando, mas superando um pouco a forma de pensar a violência contra pessoas trans simplesmente pela chave da transfobia e complexificando a partir dessas noções de cisnormatividade e cissexismo. Explica pra gente como é que você faz essa passagem aí, um pouco desses... Como é que você complexifica, então, essa análise com esses conceitos? Sim, concordo completamente, assim, né? Uma das tentativas desse texto, desse livro, foi pensar um pouco, né, a transfobia como um conceito que, de alguma maneira, em algum grau, reproduz uma lógica, uma lente individualizante para um movimento de compreender os mecanismos, os dispositivos, as formas institucionais, sociais e também das relações interpessoais que produzem a exclusão e a violência contra quem diverge de algumas normatividades de gênero, ou de identidade de gênero, ou de expressões de gênero. Acho que, além de transfobia também, né, respingar tanto de patologia também, né, e eu acho que esse ranço individualizante em torno do conceito de transfobia, ele acaba dificultando, talvez, a nossa percepção de alguns mecanismos mais sutis pelos quais as pessoas trans, travestis, não binárias são excluídas, invisibilizadas ou inferiorizadas, pensando, talvez, né, os limites do reconhecimento legal de gênero naqueles processos de emissão de documentos pela segurança pública, né, carteira de nome social, ou as exigências, né, até mesmo econômicas, né, para que pessoas trans possam alterar seus documentos. Um monte de certidão, um monte de, né, exigência. O que isso, né, sistemicamente não produz numa comunidade em que a maioria de nós mal tem emprego, seja informal ou formal, né? O que você exigir uma certidão de, né, sei lá, R$30 pode impedir no acesso a direitos. Me parece mais difícil nomear essa instituição como transfóbica do que nomear, olha, cisnormatividade atravessa toda a maneira como essa instituição funciona. E mais do que isso, né, essa é uma força, a cisnormatividade é uma força entre várias outras que estão hierarquizando sujeitos, né? No caso classe, no caso raça e etnia, né? Enfim, como que essas forças dialogam entre si para a exclusão de corpos, para a exclusão de trajetórias, de vivências. Nomear o sujeito ou a instituição transfóbica talvez restrinja, né, limite um pouco essa compreensão, ao meu ver. Então, sim, essa proposição de cisnormatividade, de cissexismo, tem a ver com mostrar esse caráter sistêmico, mais do que a gente ficar apontando, né, quem é transfóbico, quem não é, ou definir limpidamente, né, quem é o sujeito transfóbico. Isso não é uma preocupação, no caso, né? E no caso, pensando a dissertação, ou esse livro nem tanto, mas a dissertação, né? Já que eu usei vários bafos, assim, né? Coisas de rede social, com pessoas e tal.
falar de cisnormatividade e cissexismo tinha um pouco a ver com essa tentativa de, olha, isso aqui não é pessoal, não quer dizer que sua contribuição às teorias, às práticas, às instituições não seja muito relevante, mas é nomear, olha, tá atravessado pela cisnormatividade também. Enfim, né, nesse nosso país tão cristão e tão culpado de tanta coisa, eu acho que tentar minimizar essa culpa cristã, esse lugar individualizado, acaba cumprindo algum papel. Pra gente meio que encerrar, tem algo do livro que você acha que ainda vale a pena mencionar, que eu esqueci de perguntar, que você gostaria de falar? Eu acho que a gente passou pelo principal, de verdade, acho que foi sim, tranquilo. Não, beleza. Então, Vivi, e agora pra gente ir encaminhando pro final, me conta um pouquinho desses seus próximos passos depois da publicação desse livro, da sua pesquisa de doutorado, o que você tá fazendo. Sim, bom, atualmente eu tô no meio mais ou menos, né, esse ano eu vou qualificar no projeto de doutorado, no PPG-NEIM, na Federal da Bahia, né, nos estudos sobre interdisciplinares, sobre gênero, mulheres e feminismos, e tem sido uma experiência muito boa, assim, né, esses 2 anos, tenho participado de vários espaços, né, tem sido um privilégio, assim, uma responsabilidade também, ao mesmo tempo, né, me expondo a teorizações feministas, dialogando, tensionando, aprendendo, escutando. Tem sido um lugar muito potente, muito interessante, assim. E um lugar de amadurecimento um pouco também, né? De algumas coisas que na dissertação e nesse livro talvez eu já, não superando, né? Mas esteja pensando a partir de um outro lugar também. E o esforço, né, tem sido muito centralizado em pensar a produção de dados sobre as comunidades trans, travestis, não binárias e de identidades de gênero não ocidentais, né? Então tem muito a ver com essas várias coisas que a gente trouxe aqui, né? Como que a gente produz memória, produz narrativa, como que a gente tem uma ideia da expectativa de vida da população trans com mais substância, como que a gente não centraliza tanto nos assassinatos e produz mais sobre mais condições de vida, né? E como que a gente segue denunciando também os limites, né? Sei lá, da epidemiologia, do direito, do campo da saúde, né, em pensar essas populações. E, enfim, né, como que a gente pensa junta, né, as questões do trabalho sexual, onde a nossa população tem uma presença muito significativa. Então, tem passado por essas questões, assim, tentando articular isso ao mundo como um todo, né, a gente, sei lá, é visto como, isso, né, as pessoas gostam de falar que é cortina de fumaça, nossas questões e tal, o identitário apaga das reais questões de classe e tal, e eu acho que nosso trabalho, assim, né, imagino, né, penso, né, no seu trabalho, no trabalho de pessoas queridas, assim, muito como esse trabalho de a gente reduzir danos ou amenizar ou construir poéticas outras para lidar com essa violência epistêmica, com essa injustiça epistêmica, com essa violência, né, isso, não só a gente notar e saber cartografar precariamente que seja, né, mas saber o quanto nós somos ojerizados, invisibilizados e exterminados, e ao mesmo tempo perceber que quando você tentar levantar e visibilizar isso, aí já é demais. Aí já é demais, e não só, você está instrumentalizando as coisas que nos destroem como sociedade. E, enfim, eu acho que a gente já não está no mesmo plano de negociação que a gente esteve há 20 anos, né? E espero, né, que a gente consiga produzir resistências melhores, mais criativas, porque se a gente tem mais capacidades e mais potências, os reacionarismos também, né? E em tempos de crise econômica, dificuldade econômica em termos globais, isso diz sobre uma mobilização de recursos talvez sem precedentes, assim, né? E, sei lá, né? O que vai ser de nós como comunidades, né, todo o lance, né, da política, a genealogia LGBT, né, ligada à saúde sexual e reprodutiva, a questão do HIV/AIDS, o que isso vai querer dizer nesses tempos, né, que, enfim, muita coisa pode cair, muita coisa tem caído já. Pesquisa fenomenal, já tô também querendo ler quando ela ficar pronta, Vivi. Então, pra gente encerrar mesmo, eu sempre abro um espaço pra que o convidado ou convidada faça um merchan, divulga seu trabalho, se você tiver um curso, um outro livro sendo lançado, um artigo, o que você quiser divulgar, fazer um merchanzinho aí, o espaço é seu. Tio, já comentei muita coisa assim, né? Falei pra caramba, mas
A Pade Editorial vai disponibilizar esse livro online, né? Então, meu merchan também é parte copyleft. Esse livro está disponível, a minha dissertação também está no repositório da Federal da Bahia. Talvez deixar o link na descrição, não sei, né? E é isso, né? Eu tô vendendo também esses livrinhos, eu vou disponibilizar nas minhas redes logo mais, tá? De R$30. E a gente tá fazendo essa produção artesanal, né? Costurando os livrinhos. Isso é uma parada bem massa que a Pade Editorial também fez, né? Propôs pra nós. Usar cartonaria, né? Encadenamento com processos também. E acredito que seja isso, né? Acho que mandar um abraço mesmo pra todas as pessoas que nos ouvem aí, que são muito provavelmente dessa nossa rede, né? Ativista, acadêmica, profissional. Enfim, esperar que a gente consiga, né, fortalecer outros laços, outros trabalhos aí, né, porque acho que também um merchan reverso, né, a gente tem lidado com muita dificuldade, assim, eu particularmente, assim, né, a gente conseguir produzir a contento, a gente se sentir bem, né, mentalmente, espiritualmente, e, enfim, né, acho que vai muito esse afeto mesmo, para que a gente não se deixe esmorecer, não, né, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, do amor que a gente tem pelas pessoas próximas, do afeto, né? E também reconhecer nossas limitações. Acho que isso, nesse tempo capitalista, acaba sendo muito crítico, assim, né? A gente reconhecer que nem sempre vamos conseguir produzir tudo, nem sempre vamos organizar e mobilizar uma associação da forma que a gente gostaria e também estrategizar, né, as nossas vidas a partir desse reconhecimento. Ponto muito fundamental, realmente. Vivi, muito obrigado, então, por ter participado com a gente desse episódio. Foi um prazer ter essa conversa com você. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou do nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do Portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.